Nós vamos ler na palavra de Deus nesta hora, em Romanos capítulo de número 6. Eu vou fazer a leitura do verso 15 até o verso de número 23, e peço que vocês acompanhem a leitura da palavra de Deus. Romanos 6, do 15 ao 23. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem ofereceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a vida, para a justiça? Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos ajude a entender a palavra dele nessa noite. Amém. Você se lembra da primeira palavra que você falou na vida? Não se lembra? Talvez o seu pai ou a sua mãe se lembre da primeira palavra que você pronunciou. Você se lembra do primeiro passo que você deu na vida? Quando estava aprendendo a andar, você se lembra disso? Talvez não, mas pode ser que os seus pais se lembrem. E assim acontece na nossa vida. Você, desde que aprendeu a falar a primeira palavra, você continuou progredindo, e hoje você fala talvez até demais, não é verdade? Você aprendeu a dar os primeiros passos e talvez hoje anda até demais. E é assim que acontece, a nossa vida se desenvolve. Esse é o curso natural para todos nós. Agora seria muito estranho se depois que você aprendeu ali um vocabulário que daria já para se comunicar, pedir água, pedir alimento, alguma coisa assim, aprendeu a dar alguns passos, e aí recebendo o incentivo dos seus pais para continuar progredindo, você um dia dissesse: olha, eu não quero mais aprender palavras novas, eu não quero mais falar além do que eu já aprendi, eu quero só isso. E eu também não quero mais aprender a andar mais rápido, eu não quero aprender a correr, eu não quero aprender a pular, eu não quero mais aprender nada além do que eu já aprendi até agora. Eu quero ficar só com isso mesmo. Eu quero que vocês me deixem livres para que eu viva do jeito que eu bem entender, para que eu siga a minha vida do jeito que eu decidir. Eu quero liberdade para pensar, agir e reagir na minha vida do jeito que eu bem entender. Isso seria de fato liberdade? Clamar para viver de uma maneira decidida, obviamente, por você, mas que não te leva a nenhum progresso. E aí, por outro lado, você afirma que quer viver assim e quer liberdade para viver assim, porque você entende que uma vida assim é que ilustra ou demonstra uma liberdade verdadeira. Isso seria algo antinatural.
você não querer continuar progredindo na sua vida física, conhecendo novas palavras, aumentando o seu vocabulário, se desenvolvendo como naturalmente todos nós fazemos. Isso seria algo antinatural. E é justamente isso que o apóstolo Paulo está propondo aqui para nós nesse texto, agora usando uma ilustração para que a gente entre nessa realidade espiritual. O apóstolo Paulo, até o capítulo 5, ele nos ensinou coisas maravilhosas. Ele começa a carta aos Romanos falando sobre a corrupção de todo o gênero humano, e quem participa das terças-feiras aqui tem aprendido isso conosco. Ele disse que tanto judeu como os gentios estão todos perdidos e condenados. Não há escapatória para ninguém. Até a metade do capítulo 3 ele prova isso. Do capítulo 3, na segunda metade, até o capítulo 5, ele mostra que há uma solução para nós. Há esperança. Deus nos justificou por meio de Cristo Jesus. Então, essa condenação que nós merecíamos, nós não a receberemos, porque Cristo nos justificou com a sua própria vida, com a sua própria morte na cruz. Nós agora não podemos mais ser condenados por causa dos nossos pecados. A graça de Deus abundou onde o nosso pecado foi profundo e intenso. A graça de Deus foi grande, muito maior do que a imensidão dos nossos pecados. E Ele então nos envolveu. E a partir de agora, no capítulo 6, é uma terceira parte dessa carta, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre as implicações da justificação. Ou seja, até aqui você caminhou, até aqui você aprendeu isso, mas existe uma implicação para aqueles que são justificados. Ou seja, você precisa ter uma vida de santificação. Você precisa progredir na sua vida espiritual agora. Você não pode ficar estagnado. Você não pode se conformar com o que você já aprendeu até agora. Você tem que progredir. E aí então é quando nós entramos nessa parte do texto. Na primeira parte, há a imaginação na mente do apóstolo de que alguém poderia dizer: então se a graça de Deus nos libertou, que coisa boa, que informação boa. Um judeu poderia pensar isso. Então agora a gente pode viver, né, do jeito que bem entender. Olha no versículo 1 aí do capítulo 6. Nós agora poderemos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante. Não é que alguém tenha dito isso, é ele imaginando que alguém poderia pensar assim e dizer assim, a mente de um judeu. Ou seja, se o nosso pecado serviu para que a gente conhecesse o tamanho grande e abundante da graça de Deus, então vamos pecar mais, para que essa graça seja muito mais evidente para nós. E como que ele responde? Não. Como é que vocês vão viver ainda, permanecer no pecado, vocês que morreram para ele? E então, nessa primeira parte, ele nos ensina que a graça de Deus nos livrou dessa condenação do pecado. Então, nós não vivemos, nós não permanecemos mais no pecado, porque morremos para ele e não seremos condenados por causa deles. E agora, nessa segunda metade, ele imagina uma outra pergunta depois que ele ensina isso. A pergunta está aqui no verso 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Agora é como se alguém estivesse perguntando: já que nós não vamos ser mais condenados então, né? Nós não vivemos mais debaixo da lei, então a gente não precisa mais cumprir a lei. Nós estamos desobrigados. Olha só que informação boa. A gente não precisa mais cumprir nada daquilo que a lei exigia, podemos viver do jeito que bem entendermos. Liberdade, um incoerente entendimento do que significa de fato liberdade na vida. E é por isso que ele responde: de modo nenhum. E agora, o que nós aprenderemos é essa realidade da escravidão. O apóstolo Paulo se propõe a nos ensinar
que não existe ninguém livre nesse sentido. Hoje aqui, todos nós aqui somos escravos. Vocês precisam se lembrar disso. Todos nós que estamos aqui nessa noite somos escravos. A questão é se você é escravo do pecado ou se você é escravo de Cristo. Não existe meio escravo de um e meio escravo de outro. Ou você é de um ou você é de outro, porque o escravo não é compartilhado. Ele tem um único dono. E nós vamos aprender nessa noite. O meu propósito é que você deseje, se ainda não é, mas que você deseje ser um escravo de Cristo, escravo da liberdade. Esse é o tema da nossa noite. E eu quero começar respondendo a pergunta sobre qual é o significado de ser um escravo do pecado. O que significa isso? São termos assim que talvez você já tenha escutado em vários lugares, mas pode ser que não entenda o real significado disso. O que significa ser um escravo do pecado? E a primeira coisa que nós podemos encontrar aqui no texto é que esse escravo do pecado é alguém que terá uma recompensa. Ele é assalariado e vai ter uma recompensa final. O versículo 23 finaliza dizendo para nós que o salário do pecado é a morte. O escravo do pecado, no fim, terá um salário. E esse é o salário daqueles que vivem debaixo dessa condição. Agora vejam, ainda que você acredite que não esteja, ou que não seja um escravo do pecado, você já esteve nessa condição. E é o que o apóstolo Paulo diz aqui. Veja como a expressão se repete no texto. No versículo 17, nos diz que outrora escravos do pecado. Ou seja, em outro tempo, ele se dirigindo aos cristãos lá de Roma, dizendo, em um outro tempo vocês foram escravos do pecado. No versículo 18, ele diz que uma vez libertados do pecado, ou seja, vocês já estiveram presos a ele. E ainda no versículo 20, ele afirma, porque quando éreis escravos do pecado. Esta é uma expressão, ou expressões que se repetem aqui no texto, para dar a ideia de que nós já estivemos debaixo dessa condição. Se você acredita que hoje não é mais, um dia você foi. E é preciso que você entenda o real significado disso, para chegar à conclusão se foi mesmo liberto dessa realidade. Então vejam que, no contexto romano, Paulo está usando aqui essa figura para apontar para uma realidade espiritual muito maior, né? Então ele usa a figura do escravo, uma figura comum no primeiro século da era cristã, até porque 1/3 da população que vivia em Roma eram escravos, 1/3 da população. E o escravo naquela época, uma pessoa, na verdade, se tornava escravo, talvez por pelo menos 2 vias. Uma das primeiras vias, ou a primeira delas, é alguém que era comprado ou transferido, era uma propriedade. O escravo era uma propriedade, ele poderia ser comprado por alguém e era transferido. Talvez uma pessoa quisesse presentear um amigo, ele poderia chegar um dia e dizer, né? Olha, você é um grande amigo e eu quero te dar um bom presente, eu tenho um bom escravo, quero dar ele de presente para você. E o escravo então era transferido, era uma propriedade transferida para outra pessoa. E um detalhe, esse escravo simplesmente obedecia, ele não tinha liberdade para falar nada. Ele não podia questionar, ele não podia, por exemplo, dizer, eu não quero servir a essa outra pessoa, eu quero ficar aqui. Ele não tinha esse direito, ele simplesmente arrumava a sua malinha e iria para a casa do outro, como venda ou como doação, como presente, ou qualquer transação que fosse. Essa era uma das formas de escravizar alguém nesse tempo. E uma segunda forma é que o escravo poderia ser voluntário também. Sabe, as pessoas que viviam na rua e não tinham um teto, não tinha comida, ele poderia pensar, se eu me tornar escravo de alguém,
eu pelo menos terei comida, eu terei um teto, eu terei uma vida mais digna, eu vou poder trabalhar por muito tempo e quem sabe no futuro eu compro a minha própria liberdade. Então, ele poderia se tornar um escravo voluntário. O escravo, como eu já disse, precisa ficar muito bem claro essa informação, que ele só podia servir unicamente a um senhor. Não tinha como um escravo ter um dono compartilhado. Ou seja, de manhã você é meu e à noite você é do fulano. Não tinha como. Ele só pertencia a um senhor. Vocês se lembram quando Jesus Cristo disse o seguinte, que ninguém pode servir a dois senhores? Jesus Cristo afirmou isso. Foi justamente falando dentro desse contexto, ou seja, você é um escravo, e como escravo você não tem como servir a dois senhores. Você só pode servir a um senhor, a um apenas. E quando nós lançamos mão desse significado histórico daqueles dias, fica mais fácil entender o versículo 16. Né? Quando a gente olha para o versículo 16, parece que é algo difícil demais. Agora, tendo essas informações históricas daquele contexto, fica fácil. Olha de novo aí. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? O que Jesus está dizendo é isso. Como eles disseram atrás, né? Ou pensaram na pergunta. Então a gente não vive mais debaixo da lei, vamos viver dissolutamente. A gente pode viver da maneira que quiser. Podemos praticar os pecados que quisermos. Porque não seremos mais condenados pela lei. Ela não comanda mais a nossa vida. E aí o apóstolo Paulo diz, não é assim que vocês podem pensar. Não é assim que devem pensar. Porque esse é um ritmo de vida que denuncia quem é o teu Senhor. É um tipo de escravidão que aponta para o teu Senhor. Que nesse caso seria um escravo do pecado. Vejam que ele mostra isso aqui para nós, para revelar o grande engano em que muitas pessoas se envolvem. E talvez no nosso tempo, talvez você conheça alguém assim, talvez você já tenha se enganado dessa maneira. Porque o grande problema do pecador escravo é que ele não quer se reconhecer como escravo. Ele é tão orgulhoso que ele diz, não, eu sou livre, eu faço o que eu quero da minha vida. Ninguém manda em mim. Eu tenho a minha própria liberdade, eu tomo as minhas próprias decisões. E assim, o namorado dorme com a namorada e fala assim, não, eu tenho liberdade, eu que decidi isso para a minha vida, eu quero viver assim, eu quero ter essa liberdade. Um cônjuge trai o outro e diz, eu vivo assim porque eu quero ter uma vida livre, não quero que ninguém interfira nas minhas decisões. Eu minto quando eu quero, eu roubo. O escravo entende que isso é liberdade. Agir do jeito que ele quiser, sem que alguém interfira nas suas decisões. Há um livro muito bom, que você não pode deixar de ler, e assim que tiver a oportunidade, o leia. É o livro Salvos pela Graça, escrito por um autor americano, chamado Robert Charles Sproul, famoso Sproul. Nesse livro, ele defende a ideia de que a igreja de hoje, se referindo aos crentes, a igreja de hoje vive dominada por um conceito chamado antinomia, ou seja, quem é contra a lei, quem é contra todo tipo de lei. E seguindo nessa direção, os crentes dessa nossa geração não aceitam que outras pessoas possam afirmar o que é certo e o que é errado, que não existe um padrão absoluto, que a vida do indivíduo é seguida do jeito que ele decide, se ele quiser viver dissolutamente, fazendo tudo o que ele quiser para o seu bel prazer, isso é liberdade. E é assim que muitos cristãos
querem viver. Consideram-se que foram salvos por causa da graça de Deus e agora não estão mais vivendo debaixo da lei de Deus. Eles não precisam mais cumprir a lei de Deus. Tolice, completa tolice. E é justamente por isso que nos versos 15 e 16 do texto que nós estamos estudando, o apóstolo Paulo explica essa realidade. Que embora não estejamos mais como escravos do pecado, a vida não é sem lei. Nós não vivemos debaixo da lei, mas a vida não é sem lei. Você não pode viver como um fora da lei de Deus por aí. Há uma lei ainda que rege a sua vida. E pensar de maneira contrária é um absurdo. Então entenda que não estar debaixo da lei é você não viver debaixo daquele entendimento que o judeu tinha, e foi assim que eu comecei o nosso culto hoje, explicando isso. Ele acreditava o seguinte: tem a lei de Deus, então se eu cumprir essa lei de Deus, eu vou ser salvo. Tem os 10 mandamentos. E ele acreditava nisso. Que a salvação dele era conquistada por aquilo que ele fazia. Só que aquela mesma lei apontada para ele obedecer, era a lei que se voltava para ele como espelho para dizer: olha como você é fraco. Você não consegue. Você não consegue cumprir essa lei toda. Então essa lei que poderia servir para a tua salvação, ela serve para a tua condenação, porque você não vai conseguir. Isso significa ser condenado. Então, quando o apóstolo Paulo nos diz que nós não estamos mais debaixo da lei, é porque a nossa esperança não está mais em nós, na nossa força e na nossa capacidade de cumprir os mandamentos de Deus exaustivamente, porque nós não conseguiremos, e agora a nossa confiança está somente em Cristo Jesus. Nós só cremos nele. É por causa da graça dele que nós fomos alcançados e libertos. Os cristãos creem assim, que é Jesus quem nos salva, quem nos resgata, quem nos liberta do poder, do pecado. Agora o pecador, escravo do pecado, obviamente, ele se engana. Ele diz: não, eu peco porque eu quero. Eu peco porque eu sou livre. Eu minto porque eu sou livre. Eu traio porque eu sou livre. Ele não reconhece que enquanto está vivendo dessa maneira, ele não passa de uma marionete. Já ouviram aquela expressão de ser laranja de alguém, não já? Laranja é aquele que que representa alguém. Nesse sentido, o escravo do pecado, ele é aquele que representa o próprio Satanás nesse mundo. Ele faz o trabalho sujo do diabo. O diabo diz, é como se o diabo estivesse dizendo para ele, né, olha, vai ali e faz isso, né, que eu não quero ir lá sujar as minhas mãos. Aí ele vai lá e manda a marionete, manda o laranja para fazer. O escravo do pecado. Aquele que se envolve nessa lama podre e suja desse mundo. Aquele que ainda flerta, que não busca uma vida de santidade, aquele que se envolve ainda sem nenhum peso na consciência com o que Deus reprova e rejeita a lei de Deus. Lembrando que essa lei dada lá atrás ainda vale para hoje, a gente tem que cumprir toda a lei de Deus. Ela não nos salva, mas o cumprimento dela é uma evidência de que nós fomos alcançados pelo Senhor. E fomos resgatados por Ele. Fomos salvos por Ele. É uma grande evidência. E é justamente por isso, por causa desse auto-engano de quem se alinha a essa vida, que o versículo 23 termina dizendo que este é o salário do pecado, a morte. O fim é a morte. Sabe, nas últimas férias que nós tivemos, nós fomos para uma fazenda de um tio da Natália, e eu tive uma experiência bem marcante lá. Ele falou assim, olha, nós vamos matar um porquinho aqui para a gente comer. Eu falei, que legal, vamos lá.
Aí nós fomos lá no chiqueiro, tinha um monte de porco, né? E aí, é interessante porque a gente vai com a vasilha de comida, né? E quando você chega lá, o porquinho sabe que é comida, e eles vêm tudo te seguindo. Você está com a vasilha, você vai para um canto, ele vai. Você vai para o outro, ele vai. Todos os porquinhos te seguindo. E o tio dela estava com o punhalzinho aqui na cintura. Enquanto a gente alimentava os porquinhos, aí ele perguntava para mim, aí, qual será que a gente escolhe aqui desses, hein? E os porquinhos lá, tudo animadinho, comendo a comidinha que a gente estava oferecendo, e a gente lá, esse aqui está mais gordinho que aquele, vamos escolher, tá, vamos pegar aquele ali. A gente ia lá, dava comidinha para ele e tudo, pegava, e ele vinha tranquilinho, alegrezinho, né, com a comidinha a gente levou lá para a salinha do lado, e aí você já sabe o que aconteceu com ele, né? Esta é a realidade de quem vive como escravo do pecado. O diabo fica dando assim para você, olha, que gostoso, olha aqui, ó, come isso aqui, ó, que delícia. Aí você fica comendo, se lambuzando tudo. Ai, que delícia, que coisa boa, que coisa boa. E ele está te levando para a salinha do lado. Porque o salário do pecado é a morte. Entenderam? Então, ser escravo do pecado é viver dessa maneira, pensar que é livre, quando na verdade você não se desapega daquilo que Deus condena. Você faz, acha que está bom demais, acha que é livre demais, e ninguém pode interferir, e é isso que você está fazendo. Você pensa que é livre, mas na verdade está indo para a salinha ao lado. Esse é o escravo do pecado. E por fim, é o que nós queremos, ser escravos da liberdade, a liberdade em Cristo Jesus. E o versículo 17 nos apresenta que só existe uma única maneira de alguém ser livre da escravidão do pecado, que é pela graça de Deus. Mas, graças a Deus, é assim que começa o verso 17, mostrando essa nova realidade, que agora nós somos livres, porque a graça nos alcançou. Seria muita pretensão na vida de um escravo ele pensar que poderia escapar ou se libertar sozinho. Seria uma tremenda pretensão da parte dele, porque o escravo não conseguia se salvar. Era impossível ele conseguir isso pelos seus próprios esforços. E essa mesma ideia está relacionada à nossa vida espiritual. Aquele que é escravo do pecado não consegue se libertar sozinho. Ele não consegue, ele precisa do Senhor. E então o que precisa ficar claro é que nós deixamos a servidão do pecado, não para deixarmos de ser escravos, mas nós fomos transferidos para uma outra escravidão. Nós agora somos escravos de Cristo. Somos escravos de Cristo. Mas essa palavra não tem uma conotação muito boa no nosso contexto. É falar que a gente é escravo, porque a ideia que a gente tem hoje de escravidão é uma coisa muito ruim. Você se lembra daquelas pessoas negras amarradas em troncos e sendo chicoteadas. A ideia nossa de escravo é muito ruim. Mas se livre dessa concepção que você tem cultural do que significa escravo e se transporte para o sentido e o significado daqueles dias. Lembre-se de Jesus. Jesus é a figura de um escravo que se entregou livremente, que se entregou voluntariamente, que ofereceu a vida dele em troca da nossa. Ele fez isso para nos resgatar. O Deus Pai, a figura é assim que o Deus Pai pega o seu único filho e o entrega, o troca, dizendo, eu não quero que esses condenados sofram e paguem pelos pecados deles. Eu quero que o meu filho pague por esse pecado. Então, toma aqui. Cristo Jesus foi entregue, Ele mesmo se entregou voluntariamente, se ofereceu no nosso lugar, para que nós experimentássemos uma nova realidade. E agora, como escravos de Cristo, é assim que o versículo 17 diz que a gente recebe a doutrina de Deus, porque ela se encaixa perfeitamente em nosso coração.
nessa nova forma de viver, nessa nova realidade para onde o Senhor nos transportou, o evangelho dele faz sentido para nós. A palavra dele faz sentido para nós. Então a lei de Deus deixa de ser penosa para nós, passando a ser agradável. É agradável cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Essa realidade que nos envolve não nos deixa mais opções para a gente escapar. A graça de Deus faz com que você se torne escravo de Cristo e você agora não tem mais condições de escapar dele quando se torna de verdade. Ele não deixa você fugir, ele não deixa você ir embora, ainda que você queira. Ele é poderoso para te manter sob o completo domínio dele. Meus irmãos, a gente precisa amadurecer na nossa fé, no sentido de que a gente precisa entender que agora como escravos de Cristo, entendendo esses benefícios que Ele fez para conosco, essa conquista que Ele realizou por todos nós, esse favor imerecido que nós recebemos, tem que ser respondido com uma vida de gratidão, com uma vida de serviço, com uma vida de entrega a Ele, com uma vida que diga, olha, eu não quero ficar desse tamanhozinho só, eu quero progredir na minha vida cristã, eu quero avançar, eu quero chegar mais longe, eu não posso ficar onde eu já cheguei, eu tenho que ir adiante. Imagine a ideia de alguém que fica numa cadeia por muito tempo, é preso, comete um crime, fica preso, e aí ele cumpre a pena, depois de muitos anos, ele volta para casa, os filhos já cresceram, a esposa estava esperando, o recebe com alegria em casa, faz uma recepção bem legal, os filhos estão ali crescidos, talvez assim, naquela expectativa de conhecer um pouco melhor o pai, e ele passa o dia inteiro com os filhos, com a esposa, e está ali aquele momento legal, o dia vai terminando, a noite vem chegando, e aí ele se volta para a esposa e fala assim, meu bem, eu quero me despedir de você agora, foi muito legal o dia que a gente passou, mas eu quero ir dormir lá na cadeia. Eu vou dormir lá porque eu já estou acostumado, lá eu falo do mesmo jeito que o pessoal de lá, os manos se entendem, então, eu quero ficar com eles lá, já me acostumei com a cama de lá, com o clima de lá, então, aí amanhã eu volto. Tolice ou não? Alguém que recebe a liberdade, mas ainda quer viver como preso. Que Paulo está nos dizendo aqui, aquilo que ele ensinou aos Gálatas também, é que a liberdade que a gente recebe em Cristo é para ser desfrutada e vivida. Nós somos escravos dele agora para uma nova realidade. E você tem que encarar essa realidade e desejar crescer em meio a ela. Por isso que os versos 20 e 21 nos levam para o final dessa exposição, fazendo um desafio. Assim como vocês antes ofereciam-se ao pecado para fazer maldade, para fazer tudo que era ruim, coisas de que agora vocês só se envergonham. Sabe aquele tipo de coisa que você tem até vergonha de pensar, que um dia você teve coragem de fazer, e aí hoje você olha para trás e fala assim, eu não gosto nem de pensar nisso, quanto mais dizer para alguém que eu já fiz isso, então faça o contrário. Se você teve tanta coragem para fazer o que foi ruim, o que era mal, o que era perverso antigamente, agora como escravo de Cristo, se ofereça em serviço a Cristo para essa nova realidade que você está vivendo. É nesse sentido que nós somos desafiados nessa noite, como escravos de Cristo. Você tem que se oferecer ao serviço dele. Santificação não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa indispensável para quem é um discípulo de Jesus, para quem é um escravo de Cristo.
Nós não podemos conceber a ideia de alguém que diz que é um cristão, de que crê na sua salvação, mas ele vive estagnado na vida, ele não progride, ele não se envolve, e agora é no sentido prático mesmo, com a sua igreja local. E eu estou falando isso para todos vocês que estão aqui. É inconcebível a ideia de você dizer que é salvo em Cristo Jesus e não querer se envolver com essa igreja para que ela cresça, para que ela desenvolva, para que ela chegue mais longe, para que outros também possam ser alcançados. Não é uma evidência de que você seja um escravo de Cristo. Não é. Querer ficar estagnado na vida, querer ficar parado, não é uma evidência de que Cristo te conquistou e te libertou e agora você pode viver em uma nova realidade. Querer ficar estagnado, eu só quero ir no culto, eu só quero ouvir uma palavra, eu só quero cantar, louvar e depois ir para minha casa, isso é comodismo. Esse não é um lugar que pode ser chamado de um campo de comodismo. Esse é um lugar de trabalho, de batalha, onde uns ajudam os outros a progredir na fé, na caminhada com o Senhor. Você não pode simplesmente ficar sentado enquanto outros fazem. Há muita coisa que você pode fazer aqui entre nós. Há muita coisa que você pode desenvolver aqui entre nós. E você não pode ficar simplesmente pensando. Se um dia você se ofereceu ao pecado, hoje se ofereça a Cristo. Esta é uma maneira que o apóstolo Paulo nos apresenta como um caminho de santificação. Quando a gente pensa simplesmente no termo, parece ser algo chato, penoso, difícil e impossível. Mas pense na ideia de antecipação de crédito. Já pensou? Alguém falar assim para você, olha, aquelas ligações que o banco tem, fala, quer antecipar o seu imposto de renda, quer antecipar isso e aquilo e tal. Então, eu posso antecipar isso para você agora, pode ser uma coisa boa, né? Antecipação de crédito, você não enxerga isso como uma coisa boa? Algo que você poderia desfrutar só lá no futuro, aí a pessoa diz, não, você vai desfrutar agora, você pode pegar agora. E aí a gente sonha um pouquinho mais, eles falam assim, olha, e não vai ter desconto também. Eu antecipo tudo para você sem nenhum desconto. Seria legal, não é? Santificação é mais ou menos isso. É exatamente isso. É você antecipar para o presente realidades que você desfrutaria delas no futuro apenas. Aí Deus diz para você, olha, se envolva com o meu reino, se envolva com a minha igreja, viva, se santifique, entre em comunhão, faça tudo que você puder, porque essas são realidades que você vai desfrutar na glória. Mas se você entrar no processo de santificação, você vai poder antecipar essas realidades para a vida. E aí? Você vai querer ser escravo de quem? De Cristo ou do pecado? Se você não está progredindo na sua vida de santificação, você certamente está progredindo na sua vida de pecados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele nos livre da escravidão do pecado, nos transportando para o reino do Filho do seu amor, onde nós desfrutaremos dessas bênçãos eternas. Em nome de Jesus.